Maria e eu vou responder uma questão referente à prova avaliativa de Márcia. Eu vou responder a questão número 1, que fala: faça um resumo simples de 50 palavras do texto enviado para a leitura. Bom, o artigo aborda que diversos universitários possuem uma grande dificuldade na escrita de textos acadêmicos. Apresenta também que um professor desenvolveu práticas de letramento, explicando sobre textos, mostrando as características, exemplos, para que os alunos produzissem em casa. Com o tempo, isso desencadeou a produção correta dos textos. O artigo relata uma experiência didática da Universidade de Brasília, com foco no ensino da leitura e produção de textos acadêmicos. As autoras aplicaram estratégias baseadas em letramento ideológico e gêneros discursivos para melhorar a escrita dos alunos. A prática demonstrou um resultado positivo no desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Prazer, meu nome é Edmilson e venho por meio desse vídeo para responder uma das perguntas feitas para a segunda avaliação da disciplina de língua portuguesa. A pergunta que me foi feita foi a seguinte: diante do texto, aponte qual é o problema apresentado pelo autor ou autora do artigo. E o problema que eu encontrei, que ele é apresentado e que ele é discutido ao longo de todo o texto, é a presente problemática e dificuldade do corpo discente em acompanhar e produzir textos do gênero acadêmico. Textos estes que são ensaios acadêmicos, artigos científicos, resumo de ideias, relatório de atividades e etc. Textos como esses são presentes durante toda a vida acadêmica de um indivíduo. Então, é de suma importância de que ele seja capaz de conseguir armazenar e compreender o conteúdo que ele está obtendo do seu texto-fonte e conseguir replicá-lo por meio da oratória e por meio da escrita. E, atualmente, a gente está tendo muita dificuldade, né? Há sendo visto, relatado entre os professores, muita dificuldade no corpo discente dessas problemáticas. Muito dessa problemática é assumidamente colocada como um problema de base escolar, né? O aluno chega dentro da universidade já deslocado do meio acadêmico, sem compreender muito dos letramentos, dos núcleos de letramento presentes na universidade, né? E o texto continua trazendo muitas ideias, muitas opiniões e citações de diversos autores ao longo do tempo, discorrendo sobre essa problemática e como resolvê-la, né? E a metodologia aplicada, né, dentro do texto, a base desse monte de pesquisa, é a interação, a inclusão desse indivíduo discente dentro do meio acadêmico através da participação mais interativa dentro da sala de aula, do consumo em maior quantidade de produtos acadêmicos. Então existe muito mais leitura, muito mais consumo destes textos e a entrega deste material em sala de aula. Então a fazer com que o aluno componha mais material acadêmico, né, escreva mais textos, se apresente mais em sala de aula, é uma maneira de influenciar essa troca, né, esse recebimento de informações e essa produção de material acadêmico. Olá, meu nome é Johanna e eu venho por meio deste vídeo apresentar a terceira pergunta do texto do artigo que está sendo trabalhado. O artigo inicialmente foi realizado através de uma pesquisa realizada em um curso de pedagogia na Universidade de Brasília. Inicialmente, as autoras expõem como o sistema educacional é falho em relação à leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos, pois esse é um problema que ele já se perpetua desde o ensino básico, porque quando os alunos chegam no ensino superior, têm a dificuldade de entender, de interpretar, de produzir os textos acadêmicos. Desse modo, professores universitários da Universidade de Brasília, em um curso de pedagogia, sentiram a necessidade de realizar atividades as quais melhorariam o desempenho dos alunos em relação à produção e interpretação de textos acadêmicos na universidade. Desse modo, então, foi observado que houve uma melhoria na qualidade, na produção, na coesão e na compreensão dos textos acadêmicos pelos alunos.
devido a essa influência dos professores a eles melhorarem a sua compreensão dos textos. Foi observado também que a atuação do professor ela foi essencial na produção desse conhecimento pelos alunos, pois antes os alunos não tinham aquela compreensão devido à falha no ensino básico brasileiro. Eles não compreendiam, não conseguiam entender, não conseguiam escrever. E através dessa influência dos professores, eles efetivando esse conhecimento, aguçando esse conhecimento, eles conseguiram compreender. Então, esses sendo os resultados da pesquisa. Os alunos tiveram uma melhor compreensão dos textos, obtiveram também uma maior autonomia, maior segurança de realizar esses textos, devido ao professor que incentivou, que efetivou, aguçou esse conhecimento entre eles. Pois, devido a essa falha no ensino básico, eles não conseguiam compreender, fazer os textos de forma coesa, já que estavam na faculdade e no ensino superior, onde eles precisavam ter esse melhor conhecimento. Oi, o meu nome é Andresa Souza e eu tô aqui para responder uma das perguntas que me foram propostas sobre a pesquisa e sobre o texto que a gente vai trabalhar, né? Que a gente está trabalhando na disciplina de língua portuguesa. A pergunta que me foi proposta é a seguinte: explique a metodologia aplicada na pesquisa. E o que eu entendo dessa metodologia? Ela é uma metodologia autobiográfica. E o que é isso? É uma metodologia que ela visa incluir, com todo olhar de sensibilidade e reflexão, ela visa incluir o aluno e incluir o ambiente em que ele vive, que ele está acostumado ao meio acadêmico. E o que seria isso? Vou dar uma lidazinha rápida aqui para explicar. Incentivando os alunos a escreverem cartas, relatos e compartilharem as suas experiências e vivências com a leitura e a escrita no ambiente universitário, para que o aluno se sinta à vontade quando ele tiver que argumentar ou quando ele tiver que criticar determinado texto, porque ele já está acostumado, isso já lhe é inserido no ambiente em que ele vive. A metodologia, portanto, ela é construída com base em práticas pedagógicas, na prática pedagógica, no diálogo e na escrita ativa durante o processo que ele é proposto para preparar, né? Valorizando as trajetórias dos estudantes e mostrando que aprender a ler e a escrever na universidade também é um processo de autoconhecimento. Ou seja, introduzindo o aluno, introduzindo ele, visando que ele aprenda esse processo de autoconhecimento ainda na universidade, para que ele possa criticar, que ele venha a escrever, que ele venha a construir e que ele venha também a analisar o texto, para que ele entregue um resultado digno daquilo que lhe foi ensinado. E é isso. Próxima pergunta, né? Olá pessoal, me chamo Adara Kilma. Campos de Siqueira Figueiredo. Eu sou aluna do primeiro período do curso de licenciatura em História da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. Hoje estarei aqui respondendo a quinta questão da atividade avaliativa da disciplina de Língua Portuguesa e Produção de Conhecimento ministrada pela professora Márcia Xavier. Bom, a quinta questão nos diz o seguinte: discorra sobre o gênero do artigo e utilize o texto para exemplificar as partes que compõem a estrutura desse gênero. Vamos discorrer primeiramente sobre o gênero do artigo. O gênero do artigo é um gênero acadêmico, ou seja, a sua circulação ela é principalmente em meios acadêmicos e com o público universitário. Os artigos normalmente são publicados em periódicos, em revistas, e o público é um público muito seleto, é um público que demonstra aptidão e um certo interesse e participação na área, na comunidade científica. Então, um artigo nunca é um gênero de circulação pública total. Ele tem uma parcela muito específica dentro da comunidade científica que vai consumir esse gênero. Nós temos dois tipos principais de artigo, são eles: o artigo que a gente considera um artigo original, né? Um artigo que é um artigo de divulgação, ou seja, vai ser utilizado para divulgar um trabalho autêntico, é um artigo autêntico, e o artigo de análise, né? Um artigo de revisão, uma revisão bibliográfica, que vai ser baseado em obras que já foram publicadas, em obras prévias, em trabalhos já realizados, e vai se fazer uma análise em cima disso. Nada de novo vai ser exposto além da própria análise, né? E um artigo
original, um artigo de divulgação, não. Ele vai divulgar uma experiência, ele vai divulgar um relato de um caso, a comunicação de uma nota prévia, algo do tipo que vai trazer algo de novo para a nossa comunidade científica, diferentemente do artigo de análise que vai fazer uma análise bibliográfica sobre as obras prévias já postadas, já trabalhadas, né? Trabalhos já realizados. Sobre a estrutura do gênero artigo, nós temos 3 elementos principais, né, da estrutura, do escopo desse gênero, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Trouxe aqui de uma forma bem sucinta, bem enxuta, os principais tópicos, né, dentre eles textuais, pré-textuais e pós-textuais, presentes num artigo comum e no artigo que nós vamos ver a seguir, né, o artigo indicado para a realização da avaliação. Um título, né, ele é um dos elementos pré-textuais, juntamente com os autores e a afiliação institucional, junto com o resumo e as palavras-chave, abstract and keywords, que são as mesmas coisas, ou seja, os resumos e as palavras-chave, só que em inglês. E a partir disso vai surgir os elementos textuais, que são a introdução, o desenvolvimento, os resultados, os elementos pós-textuais, as considerações finais e as referências. Nós vamos analisar isso de uma forma bem esmiuçadinha com a análise do artigo em si. Vamos analisar aqui. Bom, trazendo aqui para o início, nós temos, para começar, os elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais, aqui no caso vai ser o título, tá certo? O nome dos autores, que é no caso Maria Marlene Rodrigues da Silva e Ivângela do Carmo Oliveira. Ambos aqui são elementos pré-textuais indispensáveis, onde o título vai conter de uma forma muito enxuta, né, a principal ideia que vai ser abordada no artigo. O título, em qualquer gênero textual, ele vai conter a ideia central, né? Então, um título, ele é tudo. Você lê um livro a partir do título, você lê um texto através de um título, você lê uma crônica através de um título, você lê uma notícia através da manchete. Então, o título, ele é o essencial. Ele vai conter ali as informações de imediatas e principais. Leitura e escrita de textos acadêmicos, uma experiência que vale a pena repetir. Ou seja, trata-se de um artigo autêntico, um artigo de divulgação, onde vai estar se divulgando aqui uma experiência, né? Aqui já fala uma experiência, ou seja, trata-se de um artigo original, um artigo de divulgação que vai divulgar essa experiência. Vamos lá agora para o próximo. Os outros elementos pré-textuais que nós temos aqui, trata-se do resumo, né? O resumo, como vocês podem estar percebendo, e as palavras-chave. Bom, o resumo, ele vai trazer de uma maneira muito curta, de uma maneira muito bem chutinha, bem sucinta, né? A principal ideia do texto para convidar aquele leitor a lê-lo, né? Juntamente com as palavras-chave, que vai conter as palavras que mais se repetirão no texto, né? As palavras que contêm a ideia central, leitura, escrita, gêneros acadêmicos e revisão textual, são palavras recorrentes, são palavras que você vai ler o texto e vai perceber a presença delas de uma forma corriqueira. Então, resume as palavras-chave. Quando você lê o resumo e as palavras-chave do artigo, você vai perceber que trata-se, né, daquilo ali que vai ser desdobrado durante o texto. O resumo, normalmente, ele precisa ser enxutinho, precisa ser curto e precisa conter as informações principais. Não precisa ser a introdução, né? Porque a introdução, ela vai apresentar uma justificativa, tudo aquilo mais. O resumo, ele não precisa disso, ele só precisa falar da experiência, nesse caso, né? Nesse caso aqui, da experiência, e sobre o que o artigo vai falar. Aqui, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, aqui em cima, outro elemento, aqui embaixo no caso, ó,
são o abstract e a keywords, né? É a mesma coisa, só que em inglês. Todo artigo precisa ter a parte, né? No caso, nós que somos brasileiros, a parte em português e a parte em inglês. E logo abaixo nós temos essa nota de rodapé que vai apresentar os respectivos autores, né, aqui, só que com a filiação institucional e o e-mail para contato. Tem que ter isso, tá? A maioria dos artigos sempre tem essa questão da filiação institucional, da titulação, né, doutoranda em linguística, a titulação acadêmica dos autores e a sua filiação e e-mail para contato. Aqui nós já começamos com os elementos textuais, no caso a introdução, que vai introduzir ao leitor o que está se tratando o artigo. Aqui diz, o presente artigo apresenta uma reflexão sobre uma experiência de ensino de leitura e produção de textos acadêmicos na Universidade de Brasília, campus de Planaltina, durante o primeiro semestre de 2019, em atendimento aos estudantes dos cursos de gestão ambiental, gestão de agronegócio e licenciatura em ciências naturais. Ou seja, está trazendo, né, no primeiro parágrafo aqui o que se trata do artigo. Aqui vai falar sobre quem desenvolveu, as estratégias que se utilizaram e o principal, que é o enfoque teórico. Todo artigo ele vai ter o seu viés teórico e o seu viés metodológico. Logo na introdução, normalmente se apresenta o enfoque teórico, né? Ou seja, em quais teóricos se baseou essa pesquisa. No caso, aqui tem Marcus, Bakhtin, Street, Bortoni Ricardo, Kleiman, Silva, entre outros. Ou seja, o embasamento teórico, todo aquele arcabouço teórico que foi utilizado na pesquisa, normalmente se traz na introdução e vai ser desenvolvido no desenvolvimento, né? Nós vamos desenvolver esses autores, as teorias deles aliadas ao método e à prática durante o desenvolvimento. E é isso que aconteceu aqui, Os gêneros e as esferas discursivas, ela vai dar um breve embasamento teórico, né, sobre os autores e o que eles pensam, né. Logo abaixo nós temos o letramento, é uma questão mais associada à prática em si, ao método que se foi utilizado e como foi aplicado. Logo depois nós temos aqui no desenvolvimento, estudo ao desenvolvimento, tá? Logo abaixo nós vamos ter o resultado do trabalho desenvolvido em sala de aula, porque com a metodologia e com a prática se tem um resultado obtido. Toda pesquisa ela tem um resultado, e principalmente quando se trata de uma experiência, né, porque é o caso disso, é uma experiência. E mesmo quando nós fazemos uma análise bibliográfica, sem ser um artigo com intenção de divulgação, um artigo original e autêntico, mas um artigo de análise, um artigo de revisão, todos eles vão ter um resultado, né? E o resultado do trabalho desenvolvido em sala de aula, de uma forma geral, foi um resultado positivo, né? Um resultado bastante promissor, como ela aqui mesmo diz. Ainda nos elementos textuais, nós temos as considerações finais, ou seja, as conclusões que foram obtidas a partir desse trabalho, a partir dessa pesquisa, dessa experiência. E nós dizemos considerações finais porque nenhum trabalho ele nunca está concluído. Sempre temos algo a adicionar futuramente. E nesse caso aqui, as considerações finais, ela finaliza, né, todo a questão dos elementos textuais na estrutura do artigo e de qualquer outro trabalho, normalmente acadêmico. Logo após nós temos os elementos pós-textuais, que nesse caso são representados aqui pelas referências, né? Referências essas que tratam-se do aporte teórico que foi utilizado, dos livros, das obras, das entrevistas, enfim, dos sites. Todo esse aporte teórico tem que estar mencionado nas referências bibliográficas e seguindo as normas da ABNT. Com isso, nós finalizamos aqui o que se trata, o gênero artigo, o que se trata da estrutura desse gênero, né? E como ela está presente aqui no texto trabalhado. E finalizamos aqui a nossa avaliação, a segunda avaliação de língua portuguesa e produção de conhecimentos.